Você que gosta de ficção científica, literatura, filme, série de TV, deve acreditar que a ficção científica surgiu ali no século XX, mas eu posso dizer que não é bem assim. Bem-vindos ao canal Leitura Pop, eu sou Paulo Bocanunes e neste vídeo eu quero responder a uma pergunta. Quais são as origens da ficção científica, os primórdios da ficção científica? Vamos embora pro vídeo! Mesmo que você goste de ficção científica, vai ter dificuldade em responder a uma pergunta. O que é ficção científica? Aí você provavelmente vai responder. É toda a história, filme, série de TV que fala sobre robôs, invenções, viagens espaciais, viagens no tempo, a invasão alienígena, povos alienígenas, enfim, uma série de coisas. Mas também alguns podem até dizer, alguns acadêmicos vão dizer, que ficção científica é tudo aquilo que foi criado a partir da Revolução Industrial, a partir das invenções e das descobertas científicas. Também é verdade, mas é fato que existem narrativas anteriores à Revolução Industrial que tratam de temas como a ficção científica atual trata hoje. Viagens espaciais até outras estrelas, sociedades utópicas, distópicas, contatos com alienígenas, enfim. E essas narrativas são consideradas como protoficção científica, aquelas que vieram antes, primeiro. E ela veio antes do quê? Da própria ficção científica. E aqui nós vamos definir uma coisa. Considera-se o surgimento oficial do gênero ficção científica como sendo a partir da revista número 1 da Amazing Stories, de abril de 1926, uma revista publicada por Hugo Gernsback. Nessa revista, ali no editorial, ele usa o termo scientification, ou cientificação, e dá algumas definições do que seria esse novo gênero. Sobre esse assunto, Hugo Gernsback e as primeiras revistas de ficção científica, como a Amazing Stories, eu tenho um artigo que publiquei lá no nosso site Leitura Pop. Vou deixar depois na descrição o link para você ler depois. Também tem um vídeo aqui no nosso canal sobre o mesmo assunto. Vou deixar depois aqui um card ou um banner para você assistir a esse vídeo depois. Vou apresentar para vocês agora as narrativas que são consideradas como protoficção científica. Só que vamos separar isso aqui por, vamos dizer assim, por temas. A primeira seriam as primeiras viagens espaciais. Sobre a face visível no orbe da Lua, de Plutarco, obra do I século. Nada mais é do que um debate filosófico em forma de diálogo sobre a origem, a forma e a natureza da Lua, se ela era feita de matéria terrestre ou algum cristal celestial. Ícaro Menipo, o Viajante, de Luciano de Samosata, obra do II século. A história fala sobre um jovem que faz uma viagem até a Lua utilizando um mecanismo onde coloca uma asa de abutre e outra de águia e são amarradas às suas costas. Na Lua, ele encontra em conversa com o filósofo grego Selene e Zeus antes de retornar à Terra. A História Verdadeira, também de Luciano de Samosata e, da mesma forma, obra do II século. A história descreve as aventuras da tripulação de um barco que foi tomado de surpresa por uma tempestade e levado até a Lua. Os tripulantes vivem várias aventuras e conhecem seres extraterrestres que entram em guerra contra os habitantes do Sol. A descrição dos seres extraterrestres é bastante imaginativa e pode ser considerada como a primeira história sobre seres de fora da Terra. Somnium, de Johannes Kepler, obra de 1634. Nessa história, o jovem Duracotus é transportado à Lua por entidades que são chamadas de Daemon. O transporte é feito através de um portal. Depois de alguns eventos que o jovem toma conhecimento entre as distâncias entre a Terra e a Lua e o Sol, Duracotus retorna à Terra, mas percebe que tudo não passava de um sonho. O Homem na Lua, do bispo Francis Godwin, publicado em 1638. A história é narrada em primeira pessoa e acompanha o personagem Domingo Gonzalez, que viaja pelo mundo com um aparelho voador levado por gansos capazes de suportar um peso elevado. Em certo momento,
Gonzalez percebe que consegue subir tão alto que decide ir até a Lua, onde encontra novas formas de vida e interage com elas. Viagens à Lua e ao Sol, de Cyrano de Bergerac, obra de 1656. Essa história também é narrada em primeira pessoa e fala de uma viagem até a Lua em um aparelho movido por uma espécie de propulsor que, ao ser descrito, lembra uma nave espacial. Por esse motivo, alguns autores consideram essa história como sendo a primeira em que se apresenta uma nave espacial, ou seja, um veículo movido por propulsão. Ecstatic Journey, de Athanasius Kircher, publicada em 1656. A história é narrada pelo personagem Theodidactus. Ele está no colégio de jesuítas e, de repente, ele cai num sono e é levado por um anjo chamado Cosmiel em uma viagem pelos céus e visita vários planetas. Theodidactus, ele descreve estrelas de diferentes tamanhos, acompanhadas de planetas, girando em torno umas das outras e se movendo pelo espaço. A próxima temática que nós vamos tratar aqui de protoficção científica diz respeito a mundos utópicos e outras civilizações. Utopia e distopia é um tema bastante comum em obras de ficção científica, tanto literatura quanto filmes, e alguns estudiosos pesquisadores consideram como A República de Platão, datado ali do IV século a.C., como a primeira obra que fala de uma sociedade utópica, onde se considera o que é um estado ideal. Utopia, de Thomas More, publicado em 1516. Nada mais do que um romance filosófico onde descreve sua ilha perfeita, utopia, em que se estabelece convenções visando o bem comum para uma sociedade alternativa. Cristianópolis, de Johannes Valentinus André, obra de 1619. Nessa obra, a cidade se constitui no lugar em que a vida é perfeita e ideal, tendo por base a ideologia religiosa cristã. Essa cidade fica na ilha de Kafar Salama e o formato dela é triangular, um símbolo bastante conhecido e usado por entidades religiosas ou místicas. A Cidade do Sol, de Tomás Campanella, obra de 1623. Nessa obra, existe a idealização de uma cidade organizada e feliz, onde os seus habitantes têm suas necessidades essenciais atendidas e uma ocupação determinada conforme as suas aptidões pessoais. Nova Atlântida, de 1626. O autor expõe a sua visão do futuro, que inclui aí a evolução do conhecimento humano. Uma obra bastante interessante para se incluir como protoficção científica é As Viagens de Gulliver, do Jonathan Swift, datado de 1726. Uma das passagens mais curiosas e interessantes do livro está no capítulo 3, quando Gulliver visita a ilha voadora de Laputa, que é alimentada por um magneto gigante. O que seria isso? Alguma representação de uma nave espacial? Bom, mas essa ilha ela é habitada por matemáticos teóricos que estão envolvidos em seus pensamentos abstratos. A próxima temática da protoficção científica diz respeito a extraterrestres no planeta Terra. A primeira obra que se tem notícia que narra a vinda de extraterrestres ao planeta Terra foi Micrômegas, do filósofo francês Voltaire, datado de 1752. A história fala de um gigante habitante de Sírios que viaja ao nosso sistema solar, parando antes em Saturno, e lá ganha mais um companheiro. Juntos, os dois cosmonautas visitam Júpiter e Marte, chegando finalmente à Terra, com o objetivo de entender a natureza humana. Uma outra obra que eu não poderia deixar de falar é A Guerra dos Mundos, de H.G. Wells, publicada em 1897. Nessa obra, marcianos invadem a Terra para dominá-la e usam ali o que o autor, o narrador da história, melhor, chamou de raio da morte. E nós podemos entender aquilo ali como sendo o quê? Raios laser, aquelas coisas todas que as histórias de ficção científica atuais usam e se referem.
A próxima temática da protoficção científica diz respeito a produtos da ciência e ao século de transição. E aqui eu deixo bem claro que estou me referindo ao século XIX. A partir do século XIX, com as novas descobertas, com novos avanços científicos, com novas invenções, muitos autores e escritores passaram a perceber a influência de tudo isso na sociedade e passaram a criar histórias onde pudesse fazer uma análise sobre essas questões. E sobre isso eu vou apresentar aqui 3 autores que têm as suas obras consideradas como clássicas do gênero. Os autores são Mary Shelley e a sua obra mais conhecida, Frankenstein, o Prometeu Moderno. Depois, Júlio Verne com várias obras, 20.000 Léguas Submarinas, Da Terra à Lua, Ao Redor da Lua e, finalmente, H.G. Wells com A Máquina do Tempo, O Admirável Caso dos Olhos de Davidson, O Homem Invisível, História dos Tempos Futuros, Os Primeiros Homens na Lua e A Guerra dos Mundos. O século XIX ele foi muito fértil na produção de obras que podem ser vistas como protoficção científica, mas são muitas obras. Neste vídeo eu trouxe apenas 3 dos clássicos, dos mais conhecidos, Mary Shelley, H.G. Wells e o Júlio Verne. Eu vou ter que fazer um outro vídeo para apresentar essas outras obras e esses outros autores que são do século XIX, do século de transição e são também protoficção científica. Esse vídeo eu estou preparando e quando estiver pronto eu apresento para vocês. E são todas essas obras que se conhecem que são consideradas como os primórdios da ficção científica, um gênero que Hugo Gernsback definiu e delimitou na revista número 1, Amazing Stories, em 1926. E aqui eu volto a lembrar, com relação a esse assunto sobre Hugo Gernsback e a criação da primeira revista de ficção científica, tem um artigo lá no site Leitura Pop. Vou deixar o link aqui na descrição para você ler depois. E vou deixar aqui também um card para você assistir ao vídeo em que eu falo sobre Hugo Gernsback e a criação da primeira revista de ficção científica Amazing Stories. E é isso aí, pessoal. Esse foi o nosso vídeo sobre as obras primordiais da ficção científica. Você tem alguma dúvida? Gostaria de fazer alguma pergunta? Deixa aqui embaixo aqui nos comentários. Se você gostou desse vídeo, já deixa o teu like, teu joinha. Se você não é inscrito no nosso canal, então já se inscreva e acione o sininho de notificações para o YouTube te avisar quando a gente subir um vídeo novo. Porque agora, bem, agora a gente só se vê no próximo vídeo. Tchau!